Amém. Fica à vontade, pastor, obrigado. Amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Deus é bom? Sempre bom, lindo, maravilhoso. Como o pastor Mateus falou, vim com meu sogro. Esse ano eu completo 12 anos de casado com a filha dele. Ó, rapaz. A minha sogra, a pastora Raquel, ela sempre gostou muito de mim. Ela foi a minha líder de jovens. O Éden é um moço de Deus, é um menino legal. Um dia eu fui levar a filha dela embora depois do culto. Ela olhou pela janela. A minha esposa, que até então não era nada, não tinha nenhum compromisso comigo, entrou em casa. E a minha sogra olhou para ela e falou assim: o que esse moleque veio fazer aí no portão? De menino de Deus, de homem de Deus, eu fui rebaixado para moleque. E a minha esposa, ela tem uns anos a mais do que eu, não vou falar quanto, porque a mulher não gosta. E meu sogro ficou sabendo. Meu sogro falou assim: você está conversando com o menino, está namorando com o menino que é mais novo que você? Ele falou: não, pai, nós estamos conversando, orando. Não, pode parar com esse negócio. Menino mais novo, não. Aí eu tomei coragem e fui lá falar com ele. Falei: seu Titato, deixa eu orar com a sua filha, deixa eu conversar. Ele: não vai dar certo, porque ela é mais velha, não quero. Mas fala o seguinte, vocês são maior de idade, faz o que vocês quiserem. Ele fechou a cara. Falei: então vamos fazer o seguinte, eu vou despedir da sua filha, a nossa amizade continua a mesma, e eu estou parando por aqui, eu estou encerrando por aqui. Eu sei que não é a educação que o Senhor deu para ela, não é a educação que eu recebi, tem que honrar pai, tem que honrar mãe, eu vou embora. Abraço. E fui embora. Chegou na calçada, estava subindo a rua da casa dele, ele abriu o portão e falou assim: ô menino, volta aqui. Vocês estão orando? Eu falei: sim, mas só orando. Eu falei: eu nunca abracei sua filha, que dirá beijar. Nós estamos conversando, orando. Ele falou: então pode continuar orando, o que Deus colocar no coração de vocês, eu abençoo. E está aqui, ó, a ele lá. Ele ficou sabendo que eu vinha para Araçatuba sozinho. Ele falou: você vai sozinho? Eu vou com você. Está aí, vem de carona comigo. Obrigado, seu Titato. Deus quer falar com você essa noite, amém? Meu nome é Éden, sou pastor de jovens lá na cidade de Bitinga. Sou casado com a Cintia, pai do Miguel. Trabalho com cobrança, acordo comercial. Faço um bico aí, né? Mas Deus tem dado graça, amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, verso 20. Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós, como bons cristãos, conhecemos esse versículo, sim ou não? Todos nós conhecemos. Eu pastoreando jovens, eles me perguntam: pastor, se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, pedimos, imaginamos, porque algumas coisas não acontecem? Tem uma condição nesse texto, e ele tem um contexto por a qual ele está inserido. Olha a condição, está lá no final: conforme o seu poder que opera em nós. Há uma condição, o poder tem que ter legalidade, esse poder tem que ter espaço na sua vida. E o apóstolo Paulo, ele escreve isso dentro de um contexto. Esse versículo, ele é o penúltimo versículo aqui desse compêndio, e ele faz parte de uma oração. Vamos ler essa oração toda? Vamos voltar lá, Efésios 3,14. Vamos entender o que ele está orando. A Bíblia, ela tem muitas orações, a mais famosa é a do Pai Nosso, mas essa aqui é uma oração. E olha o que ele fala lá no 14: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. O apóstolo Paulo, um homem imparável, um homem firme, ele está se colocando de joelho diante de Deus por uma razão. Tem um objetivo aqui. E ele continua: de quem toma todo nome,
toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então ele começa aqui a se colocar diante de Deus, pedindo para que os cristãos, para aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, sejam revestidos com poder, segundo a riqueza da sua glória. Ora, Deus ele é muito rico em glória, então a expectativa do apóstolo Paulo é para que eles sejam imensamente fortalecidos. Aonde aconteceria esse fortalecimento? É no corpo físico? Não, olha só, mediante o seu Espírito, letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, no homem interior. Está falando que o Espírito Santo que habita em você, diga comigo, habita, te fortaleça no homem interior, no seu coração, no seu espírito. O Espírito Santo habitando no seu espírito, no seu coração, no homem interior. E ele continua lá no 17: e assim habite Cristo. Diga comigo, habite Cristo. Habitar, morar, estar Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados. Arraigados, gente, é como se fossem enraizados no chão, ali firmados, e alicerçados em amor, a fim de compreenderes. Com qual objetivo ele está pedindo tudo isso? Ele está falando, olha, eu estou orando para que Deus fortaleça você com poder, segundo a riqueza da sua glória, com o Espírito Santo no seu coração, a fim de que tem um propósito. Tem um propósito para qual o Espírito Santo foi derramado na sua vida. Tem um propósito para qual o Espírito Santo está alicerçado dentro de você, para uma finalidade. E qual é essa finalidade? A fim de poderdes compreender, diga comigo, compreender, com todos os santos. Olha para o lado, olha os santos aí à sua volta. Ele não tem apenas o objetivo que uma pessoa entenda. Ele estava orando para que todos os santos entendam. Todos os cristãos tivessem esse entendimento. Todos aqueles que confessam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo. Ele está falando o seguinte, olha, eu quero que todos compreendam qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Eu quero que vocês compreendam. E olha qual a expressão que ele usa na sequência. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E aqui parece um paradoxo, porque ele fala assim, eu quero que vocês entendam qual é a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Eu quero que vocês compreendam isso, mas excede todo o entendimento. Eu e você, nós compreendemos, pelas informações que nós temos até hoje, que o espaço, ele é infinito. Existe uma crise em várias ciências dizendo que não é, que ele ainda está em expansão. Eu não vou entrar nessa seara. Mas se ele está expandindo ou não é da nossa conta. Nós não estamos lá no final. Mas de alguma forma nós compreendemos que ele é grande, mas nós não sabemos dimensionar. O tema da nossa conferência é amplitude. O apóstolo Paulo ele está falando, eu quero que vocês entendam qual é a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E ele está falando que não é algo que ele pode dizer apenas. Ele está orando para que essas pessoas tenham uma revelação, um entendimento que vem do Espírito Santo. Quando Jesus estava perguntando para os apóstolos, quem os homens dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para ele? Bem-aventurado Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Algumas informações é o próprio Deus que tem que revelar no nosso interior. Nós podemos orar, interceder, mas é Deus que revela. Quem está entendendo até aqui diz amém. E ele continua, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora, volta lá na parte B do 19, lá no finalzinho, e eu gosto dessa parte.
para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Ele está falando o seguinte: vocês precisam compreender qual é a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejais tomados de toda plenitude. Toda a plenitude, amplitude. Deixa eu te dizer algo. Quando nós falamos de amplitude, nós pensamos algo fora de nós. Eu vim falar algo para você pensar dentro de você. Deixa eu te dizer algo. Você é maior por dentro do que por fora. Não, eu vou repetir que se você não entendeu. Você é maior por dentro do que por fora. A Bíblia, ela vem dando várias pistas para nós disso, mas nós temos dificuldade de entender. Lembra da viúva? O profeta falou assim para ele: ó, pega a vasilha de azeite e vai deitando nas vasilhas. Todo mundo lembra dessa passagem? Quando as vasilhas acabam, o azeite cessa. O azeite cessa. E se tivesse mais vasilhas? O azeite continuaria transbordando. Enquanto houver espaço, o azeite vai continuar transbordando. Você, meu querido, você é um lugar. Pastor, eu sou um lugar. Sim, você é um lugar. Você é um lugar. Cristo, ele habita onde? Em templos feitos por mãos humanas? Não, ele habita dentro de você. Você é um lugar. Deus, ele criou um lugar onde ele pudesse se manifestar, onde ele pudesse expandir, onde ele pudesse se derramar, onde ele pudesse explodir. E esse lugar é o espírito humano, é o coração humano. Está cheio de pistas no Velho Testamento falando disso. Ezequiel capítulo 48, Deus dá uma visão para o profeta e dá uma vara na mão dele. Quem é engenheiro e arquiteto aqui, vai ler lá. Você se assusta. Ele mede o templo por dentro e por fora. Quando você faz a réplica do tabernáculo, ela é fiel a todas as medidas. Quando você faz a réplica do templo de Salomão, a mesma coisa. Mas quando você tenta fazer a maquete do templo de Ezequiel, não dá. Pastor, por que não dá? As medidas que o profeta dá do lado de dentro do templo são muito maiores do que as medidas do lado de fora. O profeta, ele estava sinalizando: esses templos são feitos por mãos humanas, mas existe um templo que ele é muito maior por dentro do que por fora. É um templo que excede todo o entendimento, toda a altura, toda a profundidade, toda a largura e todo o comprimento. E lá Deus pode se manifestar, lá Deus pode transbordar. Pastor, e quando Deus transborda, e quando acontece que nem lá na viúva, e o espaço cessa? No caso da viúva, o espaço cessou. Eu e você temos algo diferente. Toda vez que nós enchemos, nós temos uma opção. E é aqui que vai dividir as nossas vidas. Quando você fala assim: eu estou cheio, aqui está bom, e você para. Ou você fala assim: Deus, eu quero mais. Dilata e expande. Dilata e expande, Deus, porque eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. Eu estava assistindo uma matéria. Atletas de alta performance comem 6, 7, 8 mil calorias por dia. E o repórter perguntou: mas você sente fome para comer tanta caloria? Não, eu como sem fome. Mas se eu não comer esse volume de calorias, eu não consigo dar o rendimento que eu preciso na hora do treino e na hora da competição. Se homens, visando um objetivo humano, eles se esforçam para comer mais do que precisam para receber um troféu, porque eu e você não nos esforçaríamos para comer mais de Deus, para obter o eterno prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se os homens estão se esforçando tanto para obter metas temporais, porque nós não podemos nos esforçar para alcançarmos metas atemporais? Eu e você somos um lugar, e você precisa entender isso. O que o profeta João Batista pregava? Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Está próximo. O que é reino, gente? Reino é um lugar. Aí vem Jesus pregando e ele diz:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele era o lugar do reino, Ele é o reino, Ele é o reino, Ele é o reino. Quando você recebe Jesus, você está recebendo o reino dentro de você. Ele é o reino, Ele é o reino. Gente, isso fica tão claro quando você vai ler Apocalipse. A Bíblia diz: e no céu não há templo, o próprio Cristo é o templo, e nós habitaremos para sempre dentro dele, e ele vai habitar perpetuamente dentro de nós. Pastor, é muita loucura, não dá para entender. É por isso que precisa de revelação. É coisas que o apóstolo Paulo diz que é mistério e não dá para ser dito com palavras. É só o Espírito Santo revelando. Pastor, então Deus ele vai me encher na eternidade, Ele vai se manifestar, Ele vai revelar coisas grandes, e quando não couber mais eu vou dilatar e expandir, e Ele vai derramar mais. Quantas vezes isso vai acontecer? Infinitamente na eternidade. Pastor, mas se você está falando isso, significa que Deus é muito grande. Sim. Algumas pessoas entram e pensam assim: pastor, mas toda vez que Deus me encher e eu expandir, Deus me encher e eu expandir, aonde vai parar? Não vai parar. O processo começou aqui na terra e vai entrar na eternidade. A Bíblia fala que Ele vai continuar na eternidade se revelando a nós, se mostrando a nós, e nós vamos saber o que é ter um Deus inesgotável. Um Deus inesgotável. Um Deus inesgotável. Aleluia. Volta comigo aí, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 23. É o final de uma outra oração do apóstolo Paulo. É o final de uma oração também do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1. Olha só. Ele está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. E ele diz assim: qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. Querido, Deus não vai dar conta apenas de encher o teu espírito, Ele vai encher o espírito do outro também. Você consegue imaginar um Deus que enche tudo e em todas as coisas? Todas as coisas fala de diversidade. Você que é mãe, quem é mãe aqui? Deus Ele quer fazer você crescer e expandir na maternidade segundo o coração de Deus. Quem é pai? Quem é pai? Deus Ele quer fazer você expandir na paternidade segundo o coração dEle. Deus Ele tem sabedoria e conhecimento para você expandir e crescer em todas as áreas. É administração, é pastoreio, é direito, é cozinha, é elétrica, você é um pedreiro, açougue, não importa, pedagogia, não importa. Ele pode entrar, encher e expandir esse conhecimento. E ele vai crescendo, e vai enchendo, e vai expandindo. Deixa eu te falar uma coisa. Só se materializa no mundo físico aquilo que primeiro aconteceu no nosso espírito. Se você crescer por dentro, vai se manifestar do lado de fora automaticamente. Jesus ele disse isso, ele fala assim: olha, eu não fiz nada, eu não faço nada que eu não vi primeiro o meu Pai fazendo. Primeiras coisas acontecem no espiritual e elas se concretizam e se realizam no mundo físico material. Quanto mais amplitude interna você tiver, mais amplitude externa vai ser gerada. Aleluia. Quem está entendendo? Quanto mais amplitude interna, mais amplitude externa. Quanto mais você crescer para dentro, mais você vai se manifestar para fora. Gente, por que que Jesus suportou tanto? Por que que Jesus suportou tanto? Calúnia, é bêbado, é um moleque. Chamaram Jesus de prepotente, arrogante. Falou: esse cara não tem nem 50 anos. Como assim? Antes de Abraão eu era. Jesus disse isso. É um menino, é um arrogante. Chamaram ele de bêbado, endemoniado. Depois torturaram, cuspiram. Gente, Jesus sofreu bullying, com certeza. Quer dizer então que sua mãe teve um filho virgem? Me conta essa história de novo. E
e em nada ele pecou. Jesus, ele tinha um alicerce interno. A amplitude que Jesus tinha para dentro, gente, ecoa até hoje. Ecoa até hoje. Homens e mulheres de Deus com alicerces profundos internos manifestaram frutos extremos do lado de fora. Eu e você precisamos crescer para dentro, entender todas as áreas. Deus, eu quero crescer, eu quero entender dos meus sentimentos, eu quero entender das minhas emoções, eu quero controlar as obras da carne, eu quero que as obras da carne sejam cortadas da minha vida, é uma área. Eu quero manifestar os frutos do Espírito, é uma área. Eu quero servir com excelência, é outra área. Pastor, em tal área eu vou muito bem, outra área eu não vou mal. Então é nessa área que você tem que crescer, é nessa área que você tem que ampliar. Pastor, eu sou uma bênção, mas quando eu perco a cabeça eu fico bravo. Quem assim levanta a mão? Ninguém levantou a mão, uns 2, 3 aí. Eu pensei que era só eu. Gente, eu bravo é feio demais. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. E tem outro conselho: sejam tardios para irar, tardios para falar. Você tem a língua afiada? A Bíblia fala que se você não domina a sua língua, ela põe fogo em todo mundo. É outra área. A Bíblia fala que o varão que domina a língua é varão perfeito. Então eu preciso crescer nessa área. Eu preciso usar bem a minha língua, eu preciso usar bem meu cérebro, eu preciso usar bem minhas forças, minha energia, o meu tempo. Nós precisamos crescer. Quem está entendendo? Nós precisamos crescer para dentro, amplitude, excede todo o entendimento. E a Bíblia, ela dá uma pista, ela fala tem que crescer em amor. Quem está entendendo aqui? Quem está sentindo o coração queimar? Aonde que a gente exercita amor, gente? Aqui, na igreja, no trabalho. Os desafios da convivência, os desafios de ser liderado e liderar. Uma vez eu estava no banheiro da minha igreja, há muitos anos atrás, eu estava em processo de ordenação. Entrou 2 irmãos falando mal de mim. Falando mal de mim. Minha vontade era sair dali do banheiro e dar um golpe. Mas estava uma situação tão chata que eu falei assim: se eu abrir a porta, eu continuei ali. Saíram, eu saí. Dali 2, 3 dias eu estava trabalhando na secretaria da igreja. Chegou um dos rapazes. Eu não era pastor ainda ordenado, eu era aspirante. Ele chegou: e aí, pastor abençoado, tudo bem? Por dentro: tudo bem, filho de Belial. Eu falei: tudo bem, irmão, paz. Aí tinha um pastor na época que cuidava da assistência social. Ele falou: o pastor fulano está aí? Eu falei: não está. Eu queria uma cesta básica. E esse pastor só ia uma vez por semana lá na assistência social. A minha vontade era falar: volta semana que vem. Aí eu respirei fundo. Falei: o pastor não está. Eu vou dar uma ligada para ele. Liguei. Falei: pastor João. Falei o nome. Pastor João. Pastor João. Ainda bem que eu não falei o nome do menino, né? Pastor João já é falecido, está na glória. Pastor João, tem a chave aqui da despensa, que a gente guarda os mantimentos, mas só o senhor pode retirar. Que você faz o controle, a lista do que entra, do que sai. O senhor me autoriza a montar uma cesta básica e dar para o irmão tal? Autorizo, pode montar. Montei a cesta, coloquei em cima do balcão, falei assim para ele: Deus te abençoe, meu irmão, pode levar. Ele falou: ih, pastor, eu estou morando lá no bairro longe, não tem como alguém levar para mim? É nessas horas que Deus se cala, amém? Deus fala, amém? Mas tem hora que Deus se cala e Ele para e fica olhando. E agora? Vamos ver o que o Éden vai fazer. Catei um mochilão, coloquei nas costas a cesta básica, fui na casa dele e levei. Sempre é assim? Não.
Aquele dia eu estava crente. Se fosse outro dia, eu tinha dado um... Vai embora daqui. Mas aquele dia eu estava bom. Treinar amor. Treinar amor. Quando nós vamos caminhando com Deus, caminhando com Cristo, Ele vai mostrando, Ele vai nos dirigindo, amém? Eu falei de crescer em paternidade, Deus tem me dado mensagem sobre família, na prática com o meu filho. Quem que já levou criança no mercado? O que você vai falando para a criança antes de chegar no mercado? Não pede. E eu falava isso para meu filho, não pede. E aí Deus um dia ministrando no meu coração falou assim, não fala isso para ele. Você pede o que você quiser para mim. Os nossos filhos muitas vezes vão se relacionar com Deus a partir da nossa figura. Cheguei para o meu filho, falei, filho, nós vamos no mercado, o papai quer te falar uma coisa. Já sei, não pede nada. Eu falei, não, contrário, você pode pedir tudo o que você quiser. Esse menino pulou dessa altura. Eu falei, mas o papai vai comprar se o papai puder e se eu quiser. Esse é o combinado. Você pede o que você quiser e eu vou ter que dizer sim ou não. Ele, então tá bom. É assim com Deus ou não é? Outro dia voltando da escola, a gente mora bem perto do colégio, eu carregando ele estava vindo com a lancheira dele. E a lancheira vazia, gente. Quanto pesa uma lancheira? A gente mora 3 quarteirões do colégio. Ele andou um quarteirão, vi que ele começou a ficar meio torto com a lancheira. Eu falei, Miguel, essa lancheira está pesada? Ele, está pesada. Quando eu comecei a falar, você quer que eu... Nem terminei. Ele, leva. Eu peguei, gente, eu coloquei assim no meu braço, mas parecia que não tinha nada. Eu pensei, nossa, mas isso aqui não pesa nada, 100 gramas isso aqui. Ele está assim, está andando torto. E Deus na hora, se você der os fardos a mim... Você pode estar andando torto, para você é pesado, para mim não é nada. Não é nada. Não é nada. Deus Ele está falando conosco a todo momento, a toda hora, nas pequenas coisas do dia, amplitude, crescendo, expandindo. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 15. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Todo mundo que achou aí, dá um glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Lembra do santuário nos céus? Ele está dentro de você, você está dentro dele. Aleluia. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Gente, o que é o fruto? O fruto é uma evidência física da natureza da árvore. Você olha de longe, às vezes você não reconhece pela folha, mas você sabe o que é quando nasce o fruto. Jesus disse, você conhece a árvore uma árvore má não dá fruto bom, e uma árvore ruim não dá fruto, ao contrário, vocês entenderam? Não dá. Sabe, o pecado também ele surge na árvore da nossa vida, e tem gente que está tentando eliminar o que aparece, o que é visível, e na verdade tem que ter uma mudança de natureza. Tem que ter uma mudança de natureza.
Se você colhe todos os figos ruins de uma árvore, figos amargos, isso não significa que ela vai conseguir dar frutos bons. Talvez você está aqui essa noite e você está tentando fazer isso. Não, pastor, eu estou tentando parar com isso, com aquilo, com aquilo. Você não tem que tentar parar com nada. Você tem que ter uma mudança de natureza e Jesus vai fazer uma obra na sua vida. Pastor, e como que eu faço para dar frutos bons? Você tem que fazer que nem uma árvore. Quem que já viu uma árvore frutificando? Quem já viu? Todo mundo já, né? Quem já viu uma goiaba aí na árvore? Mamão. Vocês já viram o mamão, como ele soa para dar um mamão? Tinha um pezinho de mamão em casa, ele tremia muito, ele ficava assim, ó. Ele ficava tremendo, tremendo muito assim, chegava a suar, a transpirar para nascer um mamãozinho nele. É assim? Não, não. O fruto ele nasce de forma espontânea. Não, eu vou repetir. O fruto ele nasce de forma espontânea. A árvore ela não faz força para dar fruto. O fruto nasce de forma espontânea. É espontâneo. Só que tem que ter uma condição. Jesus tem que estar em você e você tem que estar em Jesus. O ramo tem que estar conectado com a videira. O ramo tem que estar conectado com a videira. O apóstolo Paulo ele fala isso lá em Romanos. Ele fala assim: se a raiz da árvore for santa, os galhos também serão, porque são participantes da mesma seiva. A seiva é o sangue da árvore. Se Jesus está dentro de você, crescendo e expandindo, naturalmente os frutos se tornarão visíveis. Muitas vezes nós estamos preocupados como ir além para fora. Na verdade nós teríamos que estar nos perguntando: como que eu faço para ir além para dentro? Como eu faço para ir além para dentro? Uma vez perguntaram para John Wesley: como que você faz para juntar tantas pessoas nos seus sermões? Você pega um cavalo, vai num lugar e lá as pessoas estão te esperando. Você vai no outro lugar e lá tem pessoas te esperando. E ele respondeu: eu não sei muito bem como é, mas eu sei de uma coisa: eu ateio fogo em mim mesmo e eles vêm assistir eu arder. Nós temos que aprender amplitude para dentro. Quem está entendendo? Amplitude para dentro, amplitude para dentro. Olha só, o 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer, nada podeis fazer. Gente, Jesus Cristo ele tem grandes obras na nossa vida, amém? Tem coisas inefáveis que ainda vão se manifestar. Eu gosto muito da passagem que o apóstolo Paulo ele diz, o apóstolo João, desculpa. Ele fala: queridos, filhinhos, nós somos filhos de fato. Nós somos filhos, está resolvido, ponto. Mas o que haveremos de ser ainda não se manifestou. Vai ter um upgrade, vai ter uma patente, vai ter uma promoção. E ele diz o seguinte: e nós vamos reconhecer Ele. Nós vamos reconhecer Ele, porque da mesma forma como Ele é, nós seremos semelhantes. O apóstolo João está dizendo assim: olha, na eternidade vai ter tanto de Deus dentro de você que você vai ser semelhante a Ele. Ou seja, nós vamos voltar ao projeto original. O pecado fez com que a gente deixasse de ser a semelhança para nos tornar um rabisco. E agora a obra começa a nos regenerar, a nos transformar, a tal ponto que a gente consegue voltar a ser aquilo que Deus nos planejou sempre para que fôssemos. Quem está entendendo? Gente, tem um lugar dentro de você que precisa ser cheio. Tem um lugar dentro de você que precisa ser inundado. O pastor Miles Monroe, ele falava: eu quero morrer vazio. Tem livros dentro de você, tem canções dentro de você, tem sermões dentro de você, tem recursos inesgotáveis dentro de você. O apóstolo Paulo, em uma das suas orações, ele diz assim: eu estou orando a Deus, pedindo o espírito de sabedoria e de revelação para vocês, para que vocês compreendam qual é a riqueza da glória e a sua herança nos santos. Existe uma herança espiritual que está dentro de você, e você precisa acessar dons, talentos, ministérios, habilidades, sabedoria, está tudo aí dentro. Você precisa explorar o seu espírito,
Pastor, como que eu exploro o meu espírito? Orando, perseverando. Pastor, hoje eu não estou com vontade de comer. Vai comer. Pastor, hoje eu não estou com vontade de orar. Vai orar. Eu aprendi uma tática quando a gente está com dificuldade de orar. Muito boa para criança e adolescente. Faz bastante tempo que eu não faço, que eu não preciso apelar a ela. Eu lembro uma vez que eu estava com mãe espiritual. Deus, não aceito. Sei lá quantos anos eu tinha. E eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de coisa espiritual, eu não estou com vontade de nada. Mas eu quero te agradecer. Aí entra a técnica. Eu te agradeço pelo meu polegar esquerdo. Te agradeço pelo meu dedo indicador, pelo outro. E vai falando os nomes. Quando chegou nessa mão aqui, eu estava, mas o Senhor é lindo, maravilhoso. Nós temos que estar abertos. Deus, Ele está falando conosco a todo momento. Amém? Quanto tempo eu tenho? 8 minutos. Deixa eu contar um último testemunho e nós vamos orar. Eu gosto muito de fazer bolo. Eu estava fazendo um bolo para a célula que ia ter em casa, reunião bíblica. E eu coloquei todos os ingredientes na mesa. Na pia. E fiz lá o bolo. Coloquei para assar. Quem sabe fazer bolo aí sabe que depois que pôs dentro do forno não pode tirar, senão ele fica solado. E eu comecei a guardar o pote de farinha, o pote de açúcar, a manteiga. Lavei a batedeira, limpei tudo. Quando eu olhei no canto da pia, tinha 3 ovos inteiros. E a pia de casa era aqui e o forno aqui. E aí eu ficava olhando o forno e olhava a pia, e olhava o forno e olhava a pia. E começou a passar algumas ideias na minha cabeça. O bolo já estava lá uns 10 minutos, estava começando a fazer casquinha. Eu falei, eu vou voltar esse bolo na batedeira, estalo os 3 ovos, bato e volto. Eu falei, gente, mas não vai dar certo, porque vou raspar, a forma está untada. Segunda ideia, essa acho que foi a pior. Eu falei, eu vou estalar os 3 ovos em cima do bolo e vou bater de garfo. Ia ficar tipo um ovo mexido em cima do bolo. E eu falei, não, pessoal, acho que da célula não vai gostar. Eu fiz a terceira opção, que foi a menos pior. Eu falei, vou deixar do jeito que está. E terminou de assar. Eu cortei um pedacinho para experimentar. Não ficou ruim, mas não ficou bom. Não ficou tão bom quanto poderia ter ficado. Deus começou a ministrar o meu coração. Éden, alguns processos da nossa vida não dá para acrescentar os ovos depois. Cada ingrediente tem a sua etapa. Cada ingrediente tem a sua etapa. Pastor, por que você está falando isso agora? Jesus Cristo é um lugar onde nós vamos habitar para sempre. Amém? E Ele disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós, na ânsia de alcançarmos alguns projetos, nós começamos a buscar todas as demais coisas, e depois a gente volta com um monte de coisa esquisita, põe nos pés de Jesus e fala, Jesus abençoa. Não dá certo. Primeiro Jesus, primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu e você temos uma amplitude para crescer aqui dentro, quem está entendendo? E essa amplitude vai se manifestar. Essa amplitude vai se manifestar. Não queime processos. Não queime processos. Nós temos ainda 5 minutos. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé.
nós vamos orar, amém? Rasgar os céus com a nossa oração. E você vai falar: Deus, enche esse lugar. A hora que você falar assim, não cabe mais, você vai falar: Deus, é hora de dilatar e expandir. Eu quero conhecer lugares, áreas da minha vida que nem eu conheço. Ah, Senhor, fecha os teus olhos. Senhor, Tu nos fizestes maior por dentro do que por fora, com uma razão. Há um propósito. O Senhor quer se manifestar em nós e através de nós. O Senhor quer transbordar no nosso coração. O Senhor quer nos encher. Espírito Santo, enche-nos essa noite. Enche-nos essa noite. Derrama no nosso coração, Senhor, dons, habilidades, sabedorias. Deus, começa a desbloquear em nome de Jesus. Revela para nós, Deus, áreas escuras dentro do nosso coração. Áreas, quem sabe, que estão traumatizadas, feridas, chateadas. Áreas escuras, Deus, em nome de Jesus, como o salmista orou: Senhor Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Deus conhece o nosso coração essa noite e vê o caminho que precisa ser aplainado, endireitado, em nome de Jesus. Deus, nós queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas, elas vão nos seguir, elas vão nos acompanhar. Deus, nós não vamos buscar dinheiro em primeiro lugar, não é relacionamento, não é ministério, não é fama, não é aplauso, não é nada, não é diploma, senão o Teu reino, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Ralabashere me canta, ralabashere me anda, ralamanamacere, xereme cantor, ralabasurianda, ralamanaya. Espírito Santo, faz transbordar. Nós queremos queimar o nosso coração, Deus, na Tua presença. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Enche-nos, Senhor Deus, enche-nos essa noite, Espírito Santo. Sopra Espírito, sopra Espírito, dilata e expande, Senhor, enche-nos. Enche Espírito Santo, enche Espírito Santo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para que sejam cheios de toda a amplitude. E ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Senhor Deus, Tu tens liberdade, manifesta o Teu poder em nós e através de nós. Outrora o Senhor veio com a Tua Shekinah no templo de Salomão, o Senhor veio com a Tua glória no tabernáculo, o Senhor revelou o templo a Ezequiel. Hoje nós somos o Teu templo,
Hoje nós somos o lugar da manifestação, da habitação perpétua do Senhor. Deus, nós queremos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche-nos, enche-nos, enche-nos.